Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. E essa é a aula 12, Cinemática dos Fluidos, onde nós estaremos fazendo dois exercícios deste assunto. Bom, essa é a aula 12, Cinemática dos Fluidos, exercícios, né? Então, exercício 1. Um gás escoa em regime permanente no trecho da tubulação da figura na seção 1. Tem-se área 1 igual a 20 cm², ρ1, que é massa específica, igual a 4 kg por metro cúbico, e V1, que é a velocidade, igual a 30 metros por segundo. Na seção 2, a área é igual a 10 cm², e ρ2 é 12 kg por metro cúbico. Aí a pergunta do exercício é: qual a velocidade na seção 2? E tá aí então, né, a figura, né? Então aí é um tubo, poderia ser um tubo de ar comprimido, por exemplo, né? Onde você tem um escoamento, ou um gás qualquer industrial, e aí você tem uma diminuição no diâmetro da tubulação. Isso é bastante comum nas empresas químicas, farmacêuticas, de um modo geral, isso é bem comum. Bom, então, antes da gente começar o exercício propriamente dito, eu sempre repito isso nas minhas aulas, que é uma metodologia para resolução de problemas. Eu gosto de colocar isso porque não é uma metodologia para resolução de problemas de mecânica dos fluidos, é de um modo geral. Então é uma sugestão, você avalia, eu vou apresentar de novo, você verifica aí, se você acha que julgar que vale a pena, você faz igual ou se adapta para a maneira que você acha melhor. Eu particularmente sempre fiz dessa forma, desde a época que eu estava lá, né, no ensino médio, e é a maneira mais, é claro que a gente vai aperfeiçoando, e na faculdade a gente criou essa metodologia para facilitar aí a resolução dos problemas. Bom, a primeira coisa na resolução de um problema é listar o tipo de problema ou qual assunto que se trata. Porque se você estiver fazendo uma prova, de repente um concurso, alguma coisa assim, tipo lá, hoje em dia ninguém quer mais trabalhar na Petrobras, mas enfim, né, se de repente está fazendo um concurso, alguma coisa aí, e você tem que, de qual assunto você vai lidar, né? Para quê? Para você ir buscar as fórmulas e as teorias daquele assunto específico. O segundo ponto é listar todas as variáveis cujos valores são dados. Então, quais são os dados do meu problema? No caso ali a gente falou velocidade, massa específica e assim por diante. 3. Listar o que se pede. Por que eu coloco isso? Porque às vezes, né, a gente quando é aluno, a gente tem mania de, né, pega lá e já sai fazendo exercício e tal, e de repente você vai ver que você calcula um monte de coisa menos aquilo que precisa. Ou você dá a resposta daquilo que não se pede, né? Então, eu até dou exemplo, né, que às vezes pergunto qual a cor do cavalo branco de Napoleão. O sujeito fala que o cavalo é bonito, que o cavalo tem uma crina bonita, que ele é grandão, etc. Mas não responde que é branco, né? Então, é complicado isso, né? Então, mais nesse sentido. Montar o diagrama ou esquema, então isso é importante. Se você consegue montar, põe uma coisa na sua cabeça. Se você consegue montar o diagrama, você entendeu o assunto, o problema, o conteúdo. Se você não conseguir montar o assunto, o diagrama, é porque você não entendeu ainda o assunto. Então, estuda, dá uma olhada na parte teórica para você continuar fazendo os exercícios, senão você vai se perder. Listar as hipóteses. Quais são as hipóteses, né, que você vai utilizar? Então, dependendo da hipótese, você vai ter resultados que são coerentes ou não. Tudo depende da hipótese que você listar. Listar as formas que envolvem o problema. Então, você listou as hipóteses. Em função das hipóteses do tipo de problema que você listou lá no item 1, você tem as formas que você vai estar trabalhando. Checar se as variáveis estão no mesmo sistema de unidades. Por quê? Se uma coisa está em metro, a outra está em centímetro, vai dar problema. Então você tem que ajustar as unidades. E aí você vai começar, propriamente dito, os cálculos, né? É só aí que você vai começar os cálculos. Bom, então vamos lá. Tipo de problema. A gente está no problema de cinemática dos fluidos. Quais foram os dados que foram dados no exercício? Eu tenho área 1 igual a 20 cm², ρ1 igual a 4 kg por metro cúbico e V1 igual a 30 metros por segundo. Área 2
10 por 10 centímetros quadrados e ρ2 igual a 2 kg por metro cúbico. 12 kg, desculpa. Aí pede-se V2, eu quero a velocidade 2. O diagrama nesse caso não é necessário, porque a própria imagem é bem tranquila, né? Quais são as hipóteses? Bom, escoamento em regime permanente, nesse caso. Por quê? Se eu não considerar regime permanente, eu tenho que saber qual que é a variação das propriedades com o tempo. Eu não tenho essa informação, então eu tenho que considerar regime permanente. A velocidade fornecida seria a velocidade média na seção, que se for a velocidade máxima ou for a velocidade mínima, né, a gente não sabe também. Então vou adotar que a velocidade fornecida é a velocidade média na seção. Fórmulas. Quais são as fórmulas que a gente vai trabalhar? Bom, a gente está falando de cinemática, equação da continuidade, então Qm1 igual a Qm2. Né? Quem não lembra da aula, né, ou quem não assistiu, dá uma olhada aí nas aulas anteriores. Então a vazão em massa 1 é igual a vazão em massa 2. E o que é a vazão em massa? Nada mais é do que ρ vezes Q. O que é ρ? Massa específica vezes Q, que é a vazão. E a gente pode descrever isso, lembrando que a vazão ela pode ser determinada pela velocidade vezes a área. Então tem o ρ1 V1 área 1 igual a ρ2 V2 área 2. É simples assim. Bom, continuando. As variáveis estão no mesmo sistema de unidades? Vou checar. Bom, a área 1 está em 20 centímetros quadrados. Não é sistema internacional, porque o sistema internacional é metro. Então, transformando, a gente vai ter 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Ou seja, mudei de centímetros para metro. Veja que centímetro é uma unidade menor do que metro. Então, se eu vou sair de centímetro para metro, o número tem que diminuir. O que diminuiu no número? É justamente o 10 a menos 4 que está aí. Ok, agora está tranquilo. Rho, 4 kg por metro cúbico, ok. Velocidade 30 metros por segundo, ok também, não precisa mudar. Área 2, 10 centímetros quadrados. Opa, também é a mesma coisa. Então, transformando, 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Quem tem dificuldade é bom dar uma olhada lá na transformação de escala, né, de metro. Existe até uma regrinha que a gente pode, de repente, falar isso um pouquinho mais para frente. ρ2 igual a 12 kg por metro cúbico. Ok, também não preciso mudar. Bom, então vamos iniciar os cálculos. Nesse caso, da equação da continuidade que a gente falou agora há pouco, na tela anterior, ρ1 V1 área 1 igual a ρ2 V2 A2. Então, massa específica vezes a velocidade vezes a área igual, né, na entrada e na saída. Por quê? Porque é regime permanente. Se não fosse regime permanente, eu teria que saber qual que é a variação dessas propriedades com o tempo. Lembrando que regime permanente ele diz que o regime é permanente quando as propriedades se mantêm constante ponto a ponto com o tempo. O que quer dizer isso? Então, na seção 1, a velocidade é aquela, a velocidade dada aí, 30 metros por segundo, é essa velocidade, ponto. Daqui 2 horas, continua 30 metros por segundo. Daqui 10 horas também. Vai mudar ponto a ponto, porque senão não tem escoamento. Mas nesse caso, com o tempo não muda, então é regime permanente. Bom, como eu comentei em aulas anteriores, vou comentar de novo, o ideal é que você vá prolongando o máximo possível as contas para você diminuir o erro proveniente de arredondamento que a gente sempre vai ter em função das contas. Então, dessa equação de cima, né, isolando o V2, eu vou ter que V2 é igual a ρ1 V1 área 1 dividido por ρ2 vezes área 2. Nesse caso, fazendo a substituição, vai dar V2 igual a 4 vezes 30 vezes 20 vezes 10 a menos 4, dividido por 12 vezes 10 vezes 10 a menos 4. E o 10 a menos 4 com 10 a menos 4 vão cancelar. Nesse tipo de exercício a gente não precisava nem ter transformado lá ali em cima, porque centímetro com centímetro quadrado na fórmula vai cancelar. Como nem sempre é assim, então o ideal é você transformar, né? Quando você tiver craque já nessa questão e você for tratar de igualdades, aí você pode até desprezar, mas por enquanto vai fazendo aí, vai por mim, né? Você vai diminuindo a chance de você errar os exercícios. Bom, então V2 igual a 20 metros por segundo. Então da equação a gente obtém, né, das contas da equação da continuidade, a gente fazendo as contas, a gente obtém aí que V2
é igual a 20 metros por segundo. Ok, pessoal? Bom, vamos para o exercício 2. O que diz o exercício 2? O Venturi é um tubo convergente e divergente, como é mostrado na figura abaixo. Determinar a velocidade na seção mínima garganta de área 5 cm². Se na seção de entrada de área for 20 cm², a velocidade é 2 metros por segundo. O fluido é incompressível. Então ele está dizendo que o fluido é incompressível. Quando o fluido é incompressível, e daí? O que isso quer dizer? Quer dizer que a massa específica não varia. Se a massa específica não varia, ρ1 é igual a ρ2. Né? Então eu já posso, inclusive, eliminar ela da forma que vai cancelar. Né? Então na área de entrada, eu tenho a área da garganta. Lá na frente a gente tem a maneira de você calcular a vazão de um escoamento é através do tubo Venturi, que nada mais é que o formato que a gente tem aí. Né? Então você tem um tubo mais largo, depois ele afunila, fica um tubo mais estreito e depois ele volta para a condição anterior. E através da equação da energia, que vai ser a próxima aula, aí a gente consegue calcular, né, com a equação da continuidade, qual é a velocidade do escoamento. É uma das maneiras de se calcular a vazão de um escoamento. Bom, então vamos para a resolução. Mesma coisa, tipo de problema, cinemática, os dados. A área de entrada igual a 20 cm² e a velocidade de entrada igual a 2 metros por segundo. A área da garganta, 5 cm². Então pede-se a velocidade da garganta. O diagrama não é necessário, é muito simples. As hipóteses, já foi dado, escoamento regime permanente. Isso aí vai ser a nossa... na parte mais básica aqui de mecânica dos fluidos, vai ser a nossa, vamos dizer, a hipótese padrão. Né? Sempre vai ser regime permanente. E na maior parte das aplicações práticas também que a gente usa, a equação da continuidade, a equação da energia, que vai ser a próxima aula, aí você faz muita coisa de mecânica dos fluidos, a maior parte. Então quando eu falei que no começo das minhas aulas, quem assistiu, que a ideia é fazer a mecânica dos fluidos fácil e complicada, o que é isso? Para você consegue aplicar isso praticamente. Se você pegar as equações, o que a gente está falando aqui, você vai conseguir chegar e calcular a instalação de bombeamento e tudo mais lá para frente lá. Então dá para você ir numa boa trabalhando com isso sem entrar nas integrais da vida, nas derivadas da vida lá. Bom, de novo, a velocidade fornecida é a velocidade média na seção. O escoamento é incompressível, isso foi dado, né? Então estou considerando incompressível porque não me falaram qual que é, então eu não saberia. Eu tenho que fazer essa hipótese mesmo, se não fosse dado, senão não teria como calcular. Bom, quais são essas formas? A vazão de entrada é igual à vazão de saída. Por quê? Porque é um regime permanente, né? Veja que, nesse caso, a gente já está até desprezando o ρ. Então, quando eu estou trabalhando com fluido incompressível, eu não preciso nem trabalhar com massa específica, nem peso específico. E vai ser, então, velocidade de entrada igual vezes a área de entrada, igual a velocidade de saída vezes a área de saída. Bom, as variáveis estão no mesmo sistema de unidades. Aqui 20 cm², transformei para metro quadrado. Velocidade está 2 metros por segundo, está ok. A área na garganta, 5 cm², também fiz a transformação. E vou iniciar os cálculos da equação da continuidade, agora para sistemas incompressíveis, que seria a maior simplificação da equação da continuidade. Então, né, a gente falou na tela anterior, a velocidade da entrada vezes a área da entrada, igual a velocidade da garganta vezes a área da garganta. Então a gente vai isolar a velocidade da garganta. Então vai ficar VG igual a VE, área AE, dividido por AG. Então, V2 igual a 2 vezes 20 vezes 10 a menos 4, dividido por 5 vezes 10 vezes 10 a menos 4. Daí eu tenho que a velocidade na garganta vai ser igual a 8 metros por segundo. O que a gente pode falar desse exercício aqui, né, do ponto de vista prático? Toda vez que eu estiver trabalhando com fluido incompressível, então se eu estiver trabalhando com líquidos, na maior parte das vezes ele vai ser incompressível.
Então todas as vezes que eu estiver trabalhando com líquido, com líquidos ou um fluido incompressível, um gás com velocidade baixa, o resultado de eu diminuir a tubulação é aumentar a velocidade. Se você observar, eu estava com velocidade na entrada 2 metros por segundo e eu passei a ter a velocidade de 8 metros por segundo. Por outro lado, se eu saio de uma tubulação menor e vou para uma tubulação maior, a minha velocidade diminui. Então toda vez, isso é um efeito prático. Então se você estiver trabalhando, você for numa instalação de uma empresa, né, você verificar que qual é o efeito que você vai ter. Você está com uma tubulação grande, de repente ele afunila, naquele ponto que está afunilando, ela vai aumentar a velocidade. Aí vem a pergunta, e daí? Toda vez que eu aumento a velocidade, eu estou aumentando a perda de carga, que a gente vai falar isso na próxima aula. Então eu já estou só adiantando para que à medida que a gente vai falando várias vezes, o assunto vai ficando mais simples. Então, à medida que você trabalha com velocidades maiores, a perda de carga é maior e na perda de carga, um pouquinho mais para frente, a gente vai mostrar que a velocidade é proporcional ao quadrado da velocidade, a perda de carga. Então, a gente tem que procurar trabalhar com velocidades menores para diminuir as perdas, né, o rendimento do nosso sistema. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Bibliografia padrão aí das nossas aulas, que é Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, e Introdução à Mecânica dos Fluidos aí do Fox McDonald. Bom, críticas, sugestões, pode me passar por e-mail, michele.camargo@gmail.com, ou através do YouTube. Você pode deixar um comentário aqui se gostou, se não gostou, o que pode melhorar, dar sugestões. E lá na página do meu do Facebook você pode estar falando com a gente. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.